Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar P3 Dental. No evento de hoje, nós vamos falar sobre planejamento virtual em desdentados parciais. Dentro desse assunto, nós vamos abordar o protocolo tomográfico, o protocolo de digitalização necessário para os desdentados parciais, e vamos abordar ferramentas de planejamento cirúrgico virtual no software P3 Dental. Antes de nós abordarmos os protocolos dos desdentados parciais e falarmos especificamente sobre planejamento, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o que é o P3 Dental e qual que é o trabalho do P3 Dental desenvolvido pela nossa empresa, que é a P3D Med. Então, partindo desse princípio, o P3 Dental ele é uma solução tecnológica desenvolvida pela nossa empresa, a P3D Med, e essa solução é dedicada a atender o mercado odontológico. O software ele foi desenvolvido para que o implantodontista possa desenvolver todo o planejamento cirúrgico com visualização protética prévia, tendo um alto nível de precisão utilizando uma ferramenta computacional. Além do cirurgião poder solicitar a impressão da guia cirúrgica, consequentemente ele poderá aplicar a técnica de implante dentário sem cortes, ou seja, cirurgia virtual guiada, a partir do princípio de que ele solicita uma guia cirúrgica através do programa. O programa é extremamente intuitivo, com ferramentas voltadas a atender a necessidade deste público-alvo. Nossa empresa ela está localizada no Parque Científico e Tecnológico da PUC, onde, basicamente, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento fazem parte desse ecossistema. Falando sobre, especificamente, cirurgia virtual guiada, nós temos alguns benefícios muito interessantes, tanto para o profissional como para o paciente. Para o profissional, ele tem muito mais opções de tratamento a partir do princípio de que ele faz um planejamento virtual, estuda o caso, a tomografia do paciente e faz um estudo preciso, minucioso, utilizando uma ferramenta computacional. Tendo referenciais protéticos prévios no software, não somente da própria tomografia, mas também informações de escaneamento oral, de digitalização de modelo de gesso, de enceramento virtual, faz com que tanto o planejamento do posicionamento do implante como a previsibilidade protética sejam muito precisas. Consequentemente, a realização de cirurgia sem retalho com segurança amplia-se com o uso da ferramenta, assim como a possibilidade de carga imediata a partir do momento em que ele consegue estudar, avaliar o tipo do osso, o implante que vai ser usado e ter uma previsibilidade em relação à condução tanto pré-cirúrgica, transcirúrgica, como o resultado pós-cirúrgico imediato. Tendo um planejamento e um estudo minucioso prévio sobre o caso, em muitas das vezes, cirurgias onde enxertos ósseos seriam recomendados, faz com que o profissional tenha opções de tratamento para evitar os procedimentos de enxerto ósseo, justamente pelo fato do cirurgião ter a ferramenta computacional para a realização do planejamento. Todas essas variáveis em conjunto geram um resultado que é muito importante para a rotina do cirurgião, para a rotina dos consultórios, que é o aumento da produtividade. A partir do princípio de que o profissional começa a obter controle sobre as variáveis que estão envolvidas no processo, ele acaba tendo, consequentemente, muito mais produtividade, diminuição de retrabalho, diminuição de imprevistos, porque ele já vai para uma cirurgia sabendo, controlando as principais variáveis envolvidas. Isso faz com que você tenha menor tempo de cirurgia, melhor satisfação do paciente, um pós-operatório mais curto,
são pontos fundamentais que, somados, geram uma diferença no resultado, na produtividade do cirurgião e consequentemente, do seu consultório ou da sua clínica. Cirurgias planejadas geram muito mais conforto para o paciente, melhora no pós-operatório, o tempo cirúrgico acaba sendo reduzido, aumenta a aceitação dos procedimentos, porque facilita muito a comunicação entre o paciente e o cirurgião, oferecendo muito mais confiança no tratamento final, a partir do princípio de que o profissional apresenta o recurso tecnológico, apresenta o planejamento na tela do computador e consegue explicar didaticamente de uma maneira muito mais assertiva para com seus pacientes. Consequentemente, ele acaba atendendo mais pacientes, se beneficiando de todas essas variáveis num tempo menor e, consequentemente, reduzindo os seus custos, gastando menos recursos. O planejamento em si é onde agora a gente vai fazer uma abordagem mostrando o resultado da tecnologia P3 Dental no computador. Essa é uma etapa que ela é crucial e é uma etapa em que toda a nossa equipe de suporte técnico oferece todo o auxílio necessário para o profissional poder executar o seu planejamento de maneira muito mais rápida, mais assertiva, podendo ter muito mais eficiência nessa etapa do processo, porque a nossa equipe sempre está ao lado do profissional para ajudá-lo nessa etapa. Então, essa é uma etapa que ela é fundamental, porque é onde a gente reúne todas as informações digitais do paciente, partindo da tomografia, do escaneamento intraoral, do escaneamento dos modelos. Todas as informações virtuais tridimensionais são carregadas, importadas para dentro do software, e a gente consegue, dessa maneira, realizar um planejamento virtual e dar todo o auxílio ao profissional nas ferramentas do programa. Então, esta etapa ela vai contemplar o planejamento virtual para a instalação do implante, de acordo com as estruturas anatômicas de cada paciente, e aqui eu vou mostrar um exemplo de um edêntulo parcial, e com isso, a partir do momento em que é feito um planejamento no software, uma guia cirúrgica, ela é modelada virtualmente no computador, é gerado um modelo 3D, e essa guia tridimensional, desenvolvida no computador, específica, de acordo com as condições anatomofisiológicas de cada paciente, esta guia cirúrgica ela vai ser impressa em impressoras 3D de altíssima precisão, com materiais aprovados tanto pela agência, pelo FDA, com aplicações médicas, tanto em biomodelos como em guias cirúrgicas. Esta guia ela vai ser produzida e vai ser enviada para o consultório do profissional. Esse processo ele é realizado pela nossa equipe, e daí os nossos especialistas ajudam na realização do planejamento virtual, que é aprovado com o cirurgião antes da produção do guia cirúrgico. O planejamento ele é feito todo dentro do software, e o cirurgião ele tem controle sobre todas as variáveis. Ele vai receber esse arquivo e vai fazer o planejamento, e toda e qualquer dúvida a nossa equipe fica à disposição. Então, essa é uma etapa que eu vou fazer uma demonstração a todos de como a gente pode fazer um planejamento virtual no software. Então, eu vou sair aqui da nossa tela cheia, da nossa apresentação, e eu vou abrir o P3 Dental. Peço um minutinho da atenção e da paciência de vocês, porque eu vou carregar aqui agora, vou compartilhar minha tela, aonde eu já carregar. Muito bem. Então aqui nós temos um exemplo de um desdentado parcial, onde a tomografia foi realizada, o escaneamento do modelo de gesso foi realizado, e a gente consegue visualizar as reformatações tomográficas que o cirurgião já está acostumado a visualizar, seja num filme impresso ou num filme digital, onde ele recebe, seja no formato PDF ou formato PNG.
Só que com a grande diferença que aqui nós podemos navegar em todas as imagens, tendo um planejamento dinâmico, não simplesmente estático, uma imagem fixa. O profissional ele tem condições de fazer uma avaliação em cortes mesiodistais, ter uma avaliação de estruturas anatômicas tendo visualizações mesiodistais, principalmente nas reformatações parasagitais. Aqui nós temos as reformatações axiais, a reformatação panorâmica e uma janela de visualização tridimensional. Ou seja, as estruturas anatômicas que foram importadas para dentro do software, sejam elas geradas a partir da tomografia computadorizada, assim como as referências anatômicas obtidas a partir do escaneamento intraoral, escaneamento de modelo, são todas elas integradas dentro do ambiente do software. As ferramentas de planejamento que constam no P3 Dental são as ferramentas básicas para o profissional realizar um planejamento rápido, preciso, seguro e de uma maneira muito fácil. Então, nós temos essa barra principal de ferramentas, onde nós temos ferramentas de navegação, onde a gente pode clicar em qualquer região do exame e os cortes já são sincronizados, a gente já consegue visualizar os cortes, todos eles sincronizados aonde nós clicamos. Nós temos ferramentas de zoom, nós temos ferramentas de pan, que é a ferramenta de nós deslocarmos a imagem em si, sendo que todas essas ferramentas de navegação, esses comandos de navegação básicos, eles são já integrados ao mouse ou ao trackpad, onde facilita muito a navegação. Aqui nós temos ferramentas da inserção do planejamento dos implantes em si, onde eu vou usar aqui a colocação de um implante. Então, eu posso clicar com o botão direito do mouse, eu vou remover o implante que já está aqui. E eu vou planejar um implante nesse corte aqui. Então, eu tenho o corte 44. Se eu der um clique duplo no corte, eu consigo maximizar a tela e visualizar em detalhes o corte que me interessa. Então, eu sei que o corte significa esse contorno em vermelho, é o corte central aqui, onde a gente consegue visualizar aqui na panorâmica. Então, estou cortando bem nessa região. Bem nesse espaço onde eu consigo delimitar aproximadamente uma distância média entre as duas raízes. Então aqui a gente consegue, além das ferramentas de implante, que eu já vou inserir em breve aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma medida. Então aqui nós temos ferramentas de medidas, onde eu consigo adicionar uma medida linear. Aqui nós temos, então, 13,79 milímetros. E aqui nós temos 7,75 aproximadamente. E aqui a gente consegue, então, adicionar um implante. Eu clico aqui na ferramenta de adicionar implante, clico no corte e automaticamente já consigo visualizar uma representação daquilo que poderia ser uma representação cilíndrica que vai simular o posicionamento do implante. Aqui eu deixei um implante com preenchimento. A gente pode deixar ele com uma transparência. Então, o que é o implante? O implante seria o cilindro amarelo, seria o componente protético simulado, onde a gente pode, com o botão direito, alterar tanto o diâmetro como o comprimento do implante. Então, 13,5 por 11, eu vou manter um 13,5 por 11. Vamos supor que seja um implante conimórfico, eu quero que esse implante fique infraósseo. E aqui a gente consegue, então, ter uma previsibilidade da distância transmucosa. Então, aqui eu posso alterar para 4,5, só que se eu posso maximizar aqui o corte até para a gente ver em detalhes. A gente consegue medir da cervical, aqui o contorno gengival representado pelo modelo escaneado. Esse seria o modelo de gesso que foi escaneado e fusionado com a toma. Aqui nós temos
uma distância transmucosal de aproximadamente 5 milímetros. Então, a gente já consegue ter uma previsibilidade desse tipo de variável. Inclusive, do quanto que esse implante vai ficar infraósseo. Então, aqui nesse caso, esse implante vai ficar 1 milímetro. Mas eu posso intruir um pouco mais o implante, fazer com que o ápice bicorticalize um pouco mais, e eu já consigo deixar esse implante praticamente 1 milímetro e meio, 1,6 milímetros infraósseo. Isso eu posicionei o implante no corte parassagital. Posicionei ele e utilizei ferramentas de rotação. Então eu posso clicar no implante e fazer uma rotação vestíbulo-palatina desse implante. E aqui a gente pode adicionar medidas até para ver a distância da borda do implante até a cortical palatina e a distância da borda do implante até a cortical vestibular. Isso nós estamos vendo aqui na cross, que seria o corte parassagital. Na panorâmica, a gente consegue fazer esse tipo de navegação. Deslocar os planos panorâmicos, seja para vestibular como para palatino, ao ponto de nós conseguirmos visualizar a distância do implante em relação às raízes vizinhas. Observem que nós temos réguas, tanto no eixo Y como no eixo X aqui da imagem, que nos possibilitam, essas réguas estão milimetradas, obviamente, e que nos possibilitam ter já uma noção qualitativa do quão distante está esse implante em relação ao dente vizinho. Então, essas distâncias mesiodistais, elas já são facilmente visualizadas. Eu dou um clique duplo, volto para a imagem inicial, posso fazer a visualização desse implante também nos cortes axiais. Então, observem, a gente também pode fazer uma medida da borda do implante em relação ao dente, ou ao ligamento, ou próximo do ligamento periodontal, ou até a própria raiz em si do dente. Então aqui nós temos praticamente 3 milímetros desse elemento monoradicular. Da borda desse implante até a borda da raiz mais próxima do molar, nós temos 2,83. Então aqui nós temos uma distância clínica muito segura. O implante está praticamente perpendicular ao plano oclusal. Então aqui nós temos, sem a necessidade de inclinações mesiodistais, esse implante a gente consegue posicionar ele com muita segurança. E agora a gente tem a possibilidade de visualizar tridimensionalmente o resultado desse implante. Lembrem que nós estamos aqui no lado direito da arcada e nós posicionamos o implante na região do elemento 14. Então aqui nós temos o elemento 14 simulado por esse enceramento virtual aqui que foi realizado. Na verdade foi um enceramento que foi realizado sobre o modelo de gesso, onde a gente consegue escanear e importar para dentro do programa. E aqui nós temos a emergência do implante em relação ao dente. Então nós temos uma extensão protética que simula a emergência desse implante em relação ao dente. Aqui é muito interessante porque essa é uma etapa de ajuste fino, onde a gente consegue, se for necessário uma emergência um pouco mais palatina, rapidamente a gente resolve, voltando lá no corte que representa o nosso implante que foi posicionado na região do elemento 14, e eu rapidamente já consigo fazer um ajuste de inclinação desse implante, e aí a gente já consegue visualizar isso em tempo real na visualização 3D. Se for necessário vestibularizar ou palatinizar mais a emergência desse implante. Observe então que o resultado ele já é imediato. O que o implante ficou em relação ao osso e como que o implante ficou em relação à emergência protética no modelo 3D. E assim sucessivamente para os outros implantes, que já estão planejados aqui, como vocês podem ver.
Pois bem, aqui nós temos essas estruturas, esses tubos aqui que vocês estão vendo. Na verdade, esses tubos, eles são o que chamamos de anilhas. Essas anilhas, elas são inseridas na guia cirúrgica justamente para o profissional poder usar os instrumentos para guiar a perfuração e guiar a instalação do implante. Esses tubos são tubos que são inseridos no guia ou que já podem ser produzidos já com o advento da impressão 3D, eles não precisariam de um tubo metálico, mas tem fabricantes que necessitam de tubos metálicos de cirúrgica, e dessa forma a gente já consegue ter uma previsibilidade de como vão ficar esses tubos. Aqui vocês podem observar que o tubo ele ficou muito próximo do dente, e portanto, numa situação como essa, o profissional ele tem que escolher o kit, informar para nós o kit que vai usar, e nesse caso vai ter que usar uma anilha que a gente chama de anilha estreita. Cada fabricante tem os seus conjuntos de anilhas, sejam anilhas padrão, de 5 milímetros de diâmetro interno, ou anilhas estreitas, que nesse caso é um planejamento que a gente está simulando um planejamento ao dente. Então a gente vem aqui, escolhe o kit, o nosso software ele permite o profissional escolher qualquer kit de cirurgia guiada, então nós produzimos uma guia compatível com o sistema que ele for usar. Aqui no caso é um sistema NeoDent, NeoGuide, onde eu acabei de selecionar aqui no gerenciador de implantes. Então eu venho aqui em opções e selecionei o kit. E aqui eu posso mostrar a anilha, exibir a anilha. E aqui está uma anilha padrão também para esse implante que eu planejei. Mas eu posso clicar no botão direito, vir aqui em opções avançadas e escolher a anilha estreita metálica. Onde vocês podem ver, a anilha já diminuiu o seu diâmetro interno e também o seu diâmetro externo, fazendo com que não ocorra mais colisão com os dentes vizinhos. É uma anilha específica para implantes de 13,5 milímetros de diâmetro. Então aqui a gente já consegue visualizar. Eu ocultei aqui o enceramento também para a gente poder olhar. Então a anilha não vai ter nenhum tipo de interferência com os dentes. Isso é muito importante, porque caso contrário, se tiver interferência, a guia não vai encaixar sobre os dentes, seja ela muco suportado ou dento muco suportado. O mesmo serve para os outros dentes aqui. Então aqui nós temos todas as informações geométricas tridimensionais dessas estruturas, seja do enceramento ou seja das estruturas anatômicas. Aqui nós temos o osso, toda a representação óssea aqui, aparência, eu vou tirar um pouco essa transparência para vocês verem a reconstrução óssea da maxila e dos implantes posicionados. Então observem como é uma ferramenta de apoio à visualização, uma ferramenta didática para explicar o planejamento, para explicar o plano de tratamento para o paciente. Com todas essas opções aqui de navegação, o cirurgião acaba se beneficiando muito da ferramenta através da precisão computacional do posicionamento do implante em relação às estruturas anatômicas do paciente. Aqui a gente também visualiza essa estrutura direta aqui palatino, que vai servir como um fixador, uma fixação da guia palatina. Esse foi um planejamento que foi realizado, e eu vou apresentar o caso clínico desse planejamento, onde o profissional optou por um pino de fixação palatino, onde ele pode ser... Eu vou simular aqui a inserção de um pino de fixação, onde a gente pode selecionar aqui o corte, fazer uma mensuração. Esse pino de fixação ele é um pré-definido que já vem no kit de cirurgia guiada. Então o profissional ele não precisa se preocupar se vai ou não ter esse pino. Na verdade ele já possui no kit, basta ele planejar aqui no programa. E aqui no programa o pino ele já tem um comprimento pré-definido, esse comprimento aqui é de 12 milímetros, e essa estrutura em amarelo seria a anilha desse pino de fixação, onde a fresa vai passar e o próprio pino de fixação que vai passar também. Então aqui a gente pode
posicionar o pino de fixação palatino justamente para ter uma estabilização dessa guia sobre o palato. Então, eu posicionei de maneira inclinada aqui esse pino para aproveitar esse osso na região posterior ao canal nasopalatino, aproveitando bem esse osso, onde o profissional ele tem a opção ou de usar o próprio pino de fixação que já vem no kit, ou a gente já enviar um orifício nessa região, onde ele vai ter condições de usar um parafuso de enxerto para fixar a guia no palato. Isso é muito importante justamente para poder estabilizar a guia. E esse foi um caso que o profissional optou apenas pela estabilização palatina. E aqui a gente consegue visualizar o resultado do pino posicionado. E basicamente o planejamento está pronto para que o profissional possa nos enviar o pedido de guia cirúrgica. E isso ele vai fazer aqui. Ele vem aqui, essa é a etapa do planejamento. Observem que tem um trabalho aqui à esquerda. Então aqui nós temos um progresso do projeto. Nós já cumprimos essas etapas aqui. Temos o relatório do que foi feito. Implante 1, 2 e 3. Então um conjunto de implantes, todos eles 10x11. Tipo de anilha vai ser usada uma anilha estreita, no caso metálica, aqui para o sistema anel-dente e anel-guide. E o offset da anilha seria se ocorrer de a anilha ter colisão com a mucosa, essa anilha deveria ser deslocada para o oclusal, para afastar a anilha da mucosa, para não ter contato, para não ter colisão e, por sua vez, dificuldades na hora de adaptar a guia em boca. Nesse caso, seria necessário, se houvesse colisão, de acrescentar offsets das anilhas. Nesse caso, não foi necessário. Então, etapa relatório concluída. Aqui o profissional, inclusive, pode até imprimir aqui essa etapa, até para utilizar como um material de apoio na hora da cirurgia. Ele vem aqui e conclui o relatório, preenche aqui o formulário com a solicitação do pedido, coloca os dados, endereço, cidade, e-mail, estado, CEP, telefone, informa o kit cirúrgico, assim como ele já informou ali no planejamento, informa a data da cirurgia, o local de entrega e envia o pedido. No momento que ele clica em enviar, a gente automaticamente recebe no servidor o pedido de guia dele, inicia a revisão e iniciamos, portanto, a produção da guia. Caso ocorra algum conflito, algum tipo de colisão de implante com transfixador, ou proximidade de implantes com regiões anatômicas nobres, como estruturas nervosas, como o nervo dentário inferior, por exemplo, no caso de mandíbula, ou uma fenestração não prevista, e assim por diante, a nossa equipe sempre entra em contato com o profissional para ter uma certificação final de que aquele pedido realmente corresponde ao planejamento desejado. Então a gente sempre tem uma equipe que revisa todos os pedidos que chegam aqui para nós. Certo? Então, pessoal, em poucas etapas a gente conseguiu fazer um planejamento virtual de uma maneira muito simples, muito rápida, e tendo todos esses recursos de visualização tridimensional que vão redundar na produção de um guia cirúrgico preciso para uma cirurgia rápida, segura, com muito mais previsibilidade. Então, termino aqui a nossa demonstração de uso das ferramentas, e que são extremamente básicas e ao mesmo tempo muito importantes para o planejamento, e são muito fáceis de serem usadas, para que a gente possa continuar então na nossa apresentação. Então vamos voltar ao a nossa apresentação, para que a gente possa continuar então Eu estou visualizando aqui que e isso é importante, pessoal. O pessoal está interagindo e nós temos aqui uma questão sobre o offset da anilha. Então, acho que eu vou voltar aqui um minutinho. Peço que daí mais questões vocês podem fazer, mas que daí a gente consegue responder após o término do evento com mais tranquilidade. Então, mas essa é uma questão que é muito interessante e eu acho que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos.
E eu vou voltar então lá na nossa tela do software para mostrar para vocês a questão do offset da anilha, que é muito interessante. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui de novo o exemplo. Acho muito importante a participação, pessoal. Fiquem à vontade, podem escrever, mas peço a gentileza de que a gente possa responder isso logo após o término da nossa apresentação. Então eu vou mostrar aqui então a questão do offset da anilha. Vou pegar como exemplo esse implante aqui na região do 22. Então a gente está aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Mostrei aqui um plano 3D justamente para mostrar o plano de corte aqui, que é o plano parassagital, o corte 76, e eu estou aqui nesse implante que é o implante 1. Então esse aqui é um caso bem interessante, onde vamos supor que a gente queira usar um implante 3,5 por 11, e nós queremos que o ápice desse implante bicorticalize, ou tenha um travamento cortical superior. Então eu quero jogar esse implante lá para cima. Certo? Ok. Então, praticamente eu tangenciei a cortical superior e coloquei o implante aqui dentro do osso. Então, ele está muito mais infraósseo. Certo? Então, aqui nós temos em verde o implante. Nessa coloração aqui, que seria mais um laranja, uma coloração mais alaranjada, ou mais tendendo para o rosa, que seria o pilar, ou o componente protético, que a gente pode inclusive simular aqui a distância transmucosal, então da cervical do implante até o contorno aqui do modelo. Então aqui nós temos aproximadamente 5,8 milímetros. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, 5,5, ele já nos mostra aqui um espaço transmucosal médio, aqui uma distância média. Só que observem o seguinte, aqui nós temos o implante, aqui nós temos o componente protético, logo aqui abaixo nós temos esse cilindro em amarelo que representa a anilha. Eu vou ocultar aqui rapidamente o pilar, só para mostrar aqui. Então aqui nós temos o implante e aqui a anilha. A distância da anilha até a cervical do implante, nominalmente ela é 9 milímetros. Isso é uma distância padrão, ela foi padronizada dos kits de cirurgia guiada para fazer com que, no momento que a gente insere a anilha na guia, nós consigamos, no momento que a gente insere o guia de fresa, passar a fresa, daí tem que passar esse espaço da anilha, mais o espaço transmucosal, até chegar na região onde se deseja perfurar e instalar o implante. Portanto, todas as fresas e as chaves dos kits cirúrgicos, eles são mais compridos. Então, 9 milímetros ele é um comprimento padronizado, a maioria dos fabricantes utiliza essa distância. E isso tem que ser respeitado. Só que tem situações que esses 9 milímetros aqui, da plataforma aqui do topo da anilha até a cervical do implante, faz com que a cervical da anilha colida aqui com a mucosa. Então, se vocês olharem, aqui nós temos um exemplo em que a anilha vai invadir um pouco o espaço aqui da gengiva. Aqui até que não invadiu, mas tem situações em que a anilha invade a gengiva e daí tem colisão também com a crista óssea, dependendo da espessura gengival. O que ocorre numa situação como essa? A gente não pode deixar essa anilha colidindo, porque no momento que ele for adaptar a guia sobre a arcada, ela não vai adaptar bem, vai adaptar com báscula, não vai ter a adaptação correta para a reprodução do planejamento virtual. Então, numa situação como essa, a gente tem que fazer um offset da anilha, deslocar essa anilha mais para o oclusal. Então, nós viemos aqui nas opções avançadas. Antes da gente fazer o offset, a gente pode fazer uma medida aqui de mais ou menos o quanto que ela invadiu. Então, mais ou menos, aproximadamente 1 milímetro que ela invadiu a mucosa. E o que a gente faz? Clica com o botão direito do implante, sobre o implante, opções avançadas, e aqui no offset a gente digita um deslocamento da anilha, ou seja, o quanto que ela vai ser afastada da gengiva. O implante aqui é 13,5 por 11. Se for no caso da Neodent, no caso do NeoGuide, as marcações da fresa são 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Se ele é um implante de 11,
a próxima marcação seria a marcação 13. Então, o que é recomendável numa situação como essa? Faça um offset que corresponda à próxima marcação da fresa. Então, eu vou fazer um offset de 2 milímetros. Ou seja, offset de 2 faz com que, ao invés de eu perfurar por um implante de 11, eu vou ter que perfurar por um implante de 13. Isso vai fazer com que eu consiga usar, ao invés da marcação 11 da fresa guiada, eu vou até a marcação 13, porque eu desloquei essa anilha 2 milímetros, eu afastei ela 2 milímetros da mucosa. E aqui vocês podem ver, a anilha afastou, não tem mais colisão dessa anilha com a mucosa, e automaticamente eu já sei que para esse implante eu vou ter que perfurar 2 milímetros a mais. Isso tudo vai estar aqui no relatório. 13,5 por 11, anilha estreita metálica, offset de 2, portanto eu vou ter que perfurar 13. Ok? Então, obrigado pela interação, pela pergunta, e essa é uma dúvida que é muito importante e que impacta diretamente na questão do processo da fresagem e, consequentemente, da instalação do implante. Importante salientar que a gente pode até fazer um offset da anilha e utilizar uma marcação um pouco mais profunda da própria fresa. Só que na questão da chave do implante, ela tem um stop. E não tem como nós entrarmos 2 milímetros a mais para compensar o deslocamento. Então, portanto, quando ocorrem offsets da anilha, quando a gente tem que afastar a anilha, o profissional ele pode até iniciar o processo, vai até o stop da chave do implante, no momento que ele estiver instalando, ele pode ir até o stop. Só que ele tem que lembrar que para aquele implante que ele fez o offset, ele vai ter que fazer um torque adicional sem a guia, para que esse implante atinja o travamento esperado e atinja a profundidade de perfuração que foi executada para aquele implante em si. É muito importante estar atento em relação a isso. Não somente a questão da fresagem, mas também na hora da instalação do implante ele vai ter que compensar, vai ter que aplicar um torque adicional para que o implante atinja a profundidade final conforme ele perfurou. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Peço que dúvidas ou outras questões podem colocar e a gente vai fazer uma interação pós-evento e responder, entrar em contato para solucionar as dúvidas que surgirem. Vamos retornar aqui. Vamos lá, então. Nós estávamos aqui na etapa do planejamento. Ok? Muito bem. Pessoal, então nós mostramos um exemplo de como, de maneira muito simples, muito fácil, a gente consegue fazer um planejamento no P3 Dental. De maneira muito rápida, a gente consegue utilizar as ferramentas que estão disponíveis no programa e a gente consegue executar o planejamento. Esse arquivo ele fica no computador do cirurgião, ele salva, pode compartilhar, pode abrir em vários computadores, ele pode levar com ele esse arquivo, pode levar com ele para onde ele quiser o planejamento. E ele pode solicitar guia de onde ele estiver, desde que tenha conexão à internet. Ok? Só que para que tudo isso ocorra, para que essa etapa do planejamento ela exista, é fundamental que o cirurgião ele respeite um protocolo de tomografia, um protocolo de digitalização do paciente, que é o que eu vou explicar agora. Então, para os desdentados parciais, o cirurgião ele precisa da tomografia do paciente e precisa de um referencial protético escaneado, seja o modelo de gesso escaneado, seja o escaneamento oral, ou seja a tomografia de uma moldagem. A gente precisa dessas informações. Somente a tomografia do paciente não é suficiente para nós gerarmos uma guia no computador com precisão, que tenha uma perfeita adaptação sobre a arcada. É necessário, além da tomografia, é necessário uma referência protética escaneada, seja um modelo de gesso, escaneamento intraoral ou a tomografia de uma moldagem. Então, começando pela tomografia do paciente, a tomografia que ele já está acostumado a solicitar para os desdentados parciais,
de preferência que não tenha contato interdental, que o paciente faça a tomo, mas com a boca não estando em oclusão. Então, ele pode utilizar lá na radiologia, ele pode ocluir um suporte onde estabeleça uma separação entre os elementos, entre da arcada superior e inferior. Então, fez a tomografia, fundamental, o cirurgião tem que solicitar as imagens DICOM para a radiologia. Então, ele vai lá, solicita, ele marca, solicito o DICOM da tomografia do meu paciente. A radiologia vai enviar um link para o e-mail do cirurgião para que ele possa baixar essas imagens. Ok? Segunda etapa, digitalização protética. Então, essa é uma etapa que o profissional tem muitas opções. Então, ele pode, desde digitalizar o modelo de gesso, se ele tiver os modelos de gesso do paciente, como digitalizar, se ele tiver um scanner intraoral, pode digitalizar também, utilizando o scanner. Seja ele ou seja a própria radiologia, se a radiologia tem um scanner intraoral, ele também pode solicitar no formulário de requisição do pedido lá do exame do paciente, eu solicito digitalização intraoral das arcadas superior e inferior, por exemplo, ou só da arcada de interesse. Assim como ele também pode fazer uma tomografia da moldagem. E como que funciona? A tomografia da moldagem seria, o cirurgião ele faz uma moldagem numa moldeira plástica, uma moldagem silicona, e essa moldagem moldeira plástica, ele pede ao paciente para que leve no dia do exame. O pessoal vai fazer a tomografia normal do paciente, sem essa moldagem, obviamente, e depois eles vão pegar e vão fazer uma tomografia só da moldagem. Eles vão posicionar no suporte do tomógrafo essa moldagem e vão fazer a tomografia da moldagem. Essa tomografia ela vai gerar um negativo, obviamente, né? A moldagem é um negativo. Só que com base nas imagens DICOM dessa moldagem, no momento que o cirurgião recebe as imagens DICOM e envia para nós, assim como ele vai enviar para nós as imagens do paciente, ele envia também as imagens dessa moldagem, a gente consegue fazer um positivo, a gente consegue fazer um invase virtual, fazendo uma analogia, a gente consegue gerar um modelo da arcada, a partir desse negativo, no computador a gente gera um positivo. Isso é muito interessante, porque você acaba não precisando trabalhar com gesso, trabalhar com outros materiais, basta você fazer a moldagem e enviar lá junto com o paciente para a radiologia, o pessoal faz a tomo e também manda o DICOM dessa moldagem e manda as imagens DICOM do paciente para nós. No momento que o cirurgião ele tiver em posse das imagens DICOM, seja do paciente ou seja da moldagem, ou o arquivo STL do escaneamento intraoral, ou o próprio modelo de gesso, essas informações todas elas têm que ser enviadas para nós. Então o profissional vai mandar para nós. Se ele tiver as informações todas virtuais, ele vai mandar para nós por e-mail, vai mandar os links para nós baixarmos. Ou se ele tiver o DICOM, ele manda o DICOM e se tiver um modelo, quer mandar o modelo para nós, se for mandar um modelo, manda um modelo com enceramento, porque daí a gente consegue escanear o modelo com a referência protética do enceramento e escanear o modelo sem a referência protética para que nós tenhamos a referência do tecido gengival. Então, todas essas informações elas têm que ser enviadas para a nossa empresa. O DICOM, os STLs ou os modelos de gesso. Envia, a nossa equipe vai preparar o arquivo para o profissional, toda essa etapa de processamento, de segmentação, de preparo do arquivo no programa, a nossa equipe vai fazer, inclusive uma sugestão, um pré-planejamento. A gente já vai mandar o arquivo pronto para o profissional poder. Ele vai receber um e-mail, vai baixar, vai abrir o arquivo no computador dele e vai poder avaliar com tranquilidade, já um trabalho adiantado que foi realizado, ou seja, não precisa partir do zero, ele já vai receber um trabalho bem adiantado. Se ele concordar com o planejamento que foi mandado, ele aceita pelo programa. Se ele não concordar, ele tem total liberdade de alterar. Ele tem todas as ferramentas no programa para poder alterar. Se tiver dificuldades, pode ligar para a nossa equipe e a gente dá todo o suporte para ajudar ele nas alterações que ele solicitar no planejamento que foi enviado. Então, de uma maneira muito rápida, muito simples, muito tranquila, o profissional já define o planejamento dentro do ambiente do software, faz o pedido da guia, nós recebemos o pedido, produzimos a guia e enviamos para o consultório. Ok? De acordo com o kit que ele escolheu. É o que eu vou explicar aqui agora. Então, em resumo, né, do processo, o que é necessário e como que funciona, a gente pode separar em 4
pontos fundamentais aí, 4 aspectos fundamentais dentro do processo. O material necessário que o profissional tem que adquirir, as informações digitais do paciente, a etapa do planejamento cirúrgico, a produção e a entrega da guia. Então, o que é necessário? O material necessário que o profissional tem que ter. Ele primeiro tem que escolher um fabricante de implante que tenha um kit de cirurgia guiada. Então, ele define, adquire o seu kit junto ao fabricante e nos informa qual é o kit que ele vai usar. Feito isso, ele, obviamente, vai encaminhar o paciente para a radiologia para a realização da tomografia, para a realização dos escaneamentos do modelo ou intraoral, ou mandar para nós o modelo de gesso para que a gente possa escanear, aqui na empresa a gente tem um scanner de modelos. Com todas essas informações reunidas, a gente vai montar um planejamento cirúrgico e vamos enviar esse planejamento cirúrgico para o profissional poder avaliar. Definindo o planejamento, nós produzimos e entregamos a guia no consultório, após a aprovação, obviamente, do próprio profissional. Então, pessoal, são etapas muito simples, muito tranquilas, que no início podem gerar algumas dúvidas, mas que rapidamente a nossa equipe soluciona e dá todo o suporte necessário para o profissional começar a usar, se beneficiar dessa tecnologia, que ela vai acabar impactando muito, de maneira muito importante, na produtividade do seu trabalho, na implantodontia e na produtividade do seu consultório. Ferramentas de planejamento cirúrgico virtual. Ok? Então, é necessário o profissional ter o kit, ele vai ter que escolher o fabricante, ele escolhe o fabricante que ele dá preferência dele e verifica se o fabricante possui o kit de cirurgia guiada, adquire o kit, encaminha o paciente para a radiologia para seguir o protocolo tomográfico específico, conforme eu expliquei, envia essas informações, as imagens da tomografia, os arquivos STL se existirem, ou o modelo físico de gesso, envia para o nosso endereço, a gente escaneia, agrega essas informações todas dentro do software, nossa equipe de planejamento gera um pré-planejamento, envia para avaliação, o profissional rapidamente altera, edita essas informações, envia por dentro do programa mesmo o pedido e a gente recebe, revisa e inicia a produção da guia. Ok? Vamos então ao caso que eu mostrei para vocês de planejamento, eu vou mostrar para vocês então o resultado da cirurgia daquele caso. Então aqui nós temos o procedimento em si de maneira bem resumida, pessoal. O objetivo aqui não é explicar a execução da cirurgia em si, mas mostrar para vocês as etapas, como em pouquíssimas etapas a gente consegue executar um processo cirúrgico de maneira muito segura, muito previsível e com resultado extremamente satisfatório. Então aqui nós temos um exemplo em que o profissional ele optou pelo modelo de gesso com enceramento e ele mandou para nós esse modelo de gesso com enceramento para que a gente escaneasse. Foi o que fizemos, escaneamos o modelo de gesso, recebemos as imagens da tomografia, agregamos essas informações no software, realizamos o planejamento, enviamos para avaliação dele, ele fez as alterações que ele achou necessárias e enviou o pedido da guia. Nós produzimos essa guia, enviamos para o consultório, ele utilizou os procedimentos de desinfecção ou esterilização da guia. É importante salientar que, como se trata de um material termosensível, essa guia não pode ser autoclavada, então a desinfecção pode ser realizada com clorexidina 0,2% ou utilizando métodos de esterilização química, seja por peróxido de hidrogênio, óxido de etileno, ou tem alguns casos que alguns profissionais optam por utilizar também ácido peracético. Então fica a critério de cada profissional o uso das suas técnicas de esterilização química, sendo que o material não pode ser autoclavado, pelo fato dele ser termosensível. Então, cumprindo essas etapas, o profissional fez a prova da guia em boca, a guia ficou extremamente estável, a adaptação perfeita sobre os dentes, sobre a mucosa, pelo fato dela ter sido desenhada computacionalmente com base no modelo que foi realizado pelo profissional. E aqui uma etapa que é muito importante, então utilizem sempre o melhor tipo de gesso possível, melhores materiais de moldagem, para evitar possíveis contrações, possíveis imprecisões. Até porque no momento que a gente escaneia o modelo e faz a fusão com a tomografia, a gente tem condições de fazer as mensurações e avaliar se esse modelo está ou não adequado.
Então, se o modelo apresentar distorções importantes em relação à tomografia, a gente já comunica ao profissional de que esse modelo não é recomendável o uso, é necessário um novo modelo para que a gente possa, então, seguir com o plano de tratamento. Mas aqui ele trabalhou com um modelo preciso, uma moldagem bem realizada, o modelo ficou bem adaptado, bem fusionado com a tomo, e ele serviu como referência para o desenho da guia, unindo o modelo e o planejamento em si. Então a gente fez uma guia cirúrgica específica, onde o profissional fez a prova da guia em boca, processo anestésico, que por sinal é mínimo também, pelo fato dessas cirurgias guiadas, na maioria das vezes, serem flapless, ou seja, não existir não haver a necessidade de retalho. Tem situações em que você pode utilizar a cirurgia guiada com retalho, você já tem um retalho previsto, ou para preenchimento de enxerto e assim por diante, mas você tem o benefício do planejamento da guia para ter previsibilidade. Então aqui foi um caso de uma cirurgia sem retalho, onde ele posicionou, fez o processo anestésico, obviamente, fez o processo de fixação da guia, onde ele já tem a fresa específica no kit. Aqui foi o caso do kit da Neodent, o NeoGuide, que foi utilizado. Ele utilizou a fresa que já vem no kit mesmo para fresar através dessa anilha aqui, do pino de fixação palatino. Inseriu o fixador, estabilizou a guia, lembrando que é uma guia dentro do muco suportado e, por sua vez, ela fica extremamente estável, evitando qualquer tipo de rotação no plano oclusal, então não tem nenhum tipo de rotação mesiodistal, a guia fica extremamente estável. Guia estabilizada, procedimento cirúrgico iniciado, aonde ele optou também, no próprio kit já tem um punch para remover a mucosa, um bisturi circular que passa justo aqui na anilha para remover só a mucosa local. Então ele pode usar, tem profissionais que optam por não usar, mas aqui foi uma etapa que ele usou. Lembrando sempre que é muito importante a irrigação abundante sempre na cirurgia guiada, e irrigação abundante e processo de perfuração, fresagem intermitente. Você não precisa deixar a fresa rotacionando por longos períodos dentro do leito ósseo. Faça uma perfuração intermitente. Perfure, saia com a fresa, limpe bastante a fresa, irrigue bastante, volte, perfure e assim por diante, para evitar o superaquecimento da fresa, dos tecidos e, consequentemente, um prejuízo clínico, podendo acarretar, eventualmente, em problemas com o implante que está sendo instalado, pelo fato de você agredir o tecido local devido ao superaquecimento. Então, se você já está se beneficiando de uma cirurgia precisa e se você já tem a guia como referência, lembre sempre, muita cautela nessa etapa e muita irrigação, sempre cuidando para evitar o superaquecimento. Fresagens intermitentes, fresa sempre limpa e bastante irrigada, para fazer com que você tenha uma fresagem tranquila e um processo bem executado. Aqui, então, ele utilizou o punch para remoção da mucosa, utilizou o guia de fresa para guiar a primeira fresa, que no caso foram todos os implantes 13,5. Então a fresa 2 tem um guia de fresa 2, onde encaixa o guia de fresa na anilha e passa a fresa dentro desse guia de fresa, e ele foi até a marcação, que a própria fresa já tem a marcação correspondente às profundidades 7, 9, 11, 13, 15 e 17, ele foi até a marcação planejada, terminou as sequências de perfuração e iniciou então a instalação do implante também guiada. Então aqui nós temos uma chave de instalação do implante, 13,5, onde ela vai passar justa aqui nessa anilha, e o implante vai ser instalado também de maneira guiada, através da anilha da guia, com controle de profundidade e de angulação. Aqui nós temos um aspecto clínico imediato, pós-operatório, onde removeu-se a guia e tirou-se a foto. E aqui nós temos, então, tecidos extremamente preservados, a gente não enxerga edema, uma cirurgia limpa, uma cirurgia rápida, extremamente precisa, e aqui nós temos uma foto com cicatrizadores já colocados. E aqui nós temos uma tela do P3 Dental com a tomografia pós-operatória, onde os implantes foram instalados todos com extrema precisão, aonde realmente foram planejados. Ok? Então aqui nós temos um exemplo, pessoal, de maneira bem resumida, mostrando como uma cirurgia ela pode ser executada em pouquíssimos passos, poucas etapas. Uma cirurgia rápida, precisa, segura, tranquila, um pós-operatório extremamente curto,
fazendo com que você tenha muito mais produtividade. Ok? Pois bem, pessoal, nós estamos nos encaminhando já para o final da nossa apresentação. Convido a todos a visitarem o nosso blog do nosso site p3dmed.com. Lá existem notas técnicas, onde vocês podem consultar os trabalhos que a nossa empresa vem desenvolvendo nessa parte de planejamento cirúrgico virtual, seja para a odontologia, bem como para a medicina. E vocês todos estão convidados a, no momento que fizerem os casos com a nossa tecnologia, lá no nosso blog existe um template onde você pode baixar e utilizar esse template para a documentação dos seus casos. E isso vai fazer com que cada vez mais estimule vocês a produzirem conteúdo e, obviamente, se tornarem referência nessa parte de cirurgia guiada. Convido a todos, então, a visitarem o nosso blog no nosso site p3dmed.com/blog. Pessoal, todo esse recurso, toda essa tecnologia, ela está disponível e a todos vocês por apenas, você vai fazer um investimento inicial de apenas R$230. Então, você parte de um investimento inicial de 230, você já consegue ter acesso a esses benefícios de cirurgia virtual guiada P3Dento. A nossa equipe vai entrar em contato com todos vocês que participaram do nosso webinar. Agradeço a atenção de todos. Em breve, novos temas para o nosso webinar P3Dental. E convido a todos a visitarem o nosso site, p3dental.com.br, baixarem o software, que ele é gratuito, instalem, visualizem, testem, tem exemplos, visitem a nossa página e saibam das nossas notícias, seja no Facebook como no Instagram. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.